119, nos versículos 17 a 19. Nós vamos ler a palavra de Deus. Obrigada, Fabiana. Que diz assim: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Vamos dizer depois de mim, diga assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Amém. Pergunta para essa pessoa que está aí do seu lado se ela quer ouvir o Senhor falando com ela. Pergunta. Se ela dizer que sim, diga assim: então abra os ouvidos espirituais, querido. E aí você pode se assentar, tá bem? Nós lemos hoje o Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo mais comprido, maior da Bíblia, né? Ele tem 176 capítulos, versos, e é uma palavra de Deus fluindo, né? É a palavra de Deus vindo para os nossos corações. Então essa palavra é uma palavra que o Senhor me deu quando eu estava andando nas minhas férias com os meus amigos. Mas quero falar um pouquinho sobre esse salmo que nós lemos. Eu quero desafiar você durante essa semana a ler esse salmo. Ele é bem extenso, mas ele fala muito sobre a palavra de Deus como verdade absoluta e a verdade profunda. Então você pode ler durante toda a semana o Salmo 119 e meditar e estudar essa palavra dentro do seu coração. Então esse autor, ele é desconhecido, mas muitos dizem que foi o próprio rei Davi que o escreveu, que foi Esdras ou Daniel, um dos três escreveu esse salmo, e ele nos fala, ele nos diz sobre essa verdade de Deus para a nossa vida, verdade que vem, verdade que transforma, verdade que nos mostra o caminho, verdade que nos mostra o lugar para a gente não se perder. Quantos de vocês já se perderam na vida? Tipo, se perderam de carro, se perderam num país estranho, se perderam aqui em Curitiba, como eu sempre faço. Eu digo assim: bendito seja Deus, a pessoa que inventou o Waze, porque eu me perco menos, mas às vezes aquela mulher que fala fica meia bilolada de tanto que eu me perco. Vira direita, não viro, aí retomo o caminho, né? Quantos de vocês já se perderam dirigindo ou em algum lugar ou em supermercado quando era criança e sentiu medo? Levanta a mão. Olha, eu acho que todos nós, né? Já se perdemos algum dia e já sentimos medo do que iria acontecer. Me lembro que eu tinha muito medo, eu era uma criança muito medrosa, eu tinha medo de muitas coisas, mas uma das coisas que eu tinha medo é quando a minha irmã casada me levava junto com meu sobrinho para o supermercado e ela sumia no mercado e deixava eu e o meu sobrinho da minha idade perdidos dentro do mercado. Perdidos, um mercado do tamanho do púlpito, eu conseguia me perder. E era uma sensação terrível. Mas esse salmista diz que da mesma maneira como nós podemos nos perder nos lugares, nós podemos nos perder nos nossos objetivos, nós podemos nos perder na vontade de Deus, nós podemos nos perder naquilo que Deus quer para nós. E essa palavra diz que as melhores diretrizes para a nossa vida, os melhores caminhos e as melhores ideias para nos levar ao caminho certo está na palavra de Deus. Aquelas diretrizes que agradam a Deus estão na palavra de Deus. Pastor Silas pregou na semana passada sobre a importância de nós lermos a Bíblia todos os dias. Na palavra de Deus diz, aqui mesmo no Salmo 119, no versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista está dizendo que nós devemos ler a palavra, olhar a palavra, refletir nela, lê-la, memorizar, decorar, para guardar a palavra dentro de nós para quando nós precisarmos. Quando que nós precisamos da palavra de Deus? Todos os dias, diga todos os dias. Todos os dias nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é a bússola para o nosso caminho. E nesses versículos que nós lemos,
nós lemos sobre duas palavras muito importantes. Uma palavra é peregrino, que nós somos peregrinos nessa terra. E a outra palavra é sobre caminho, e eu quero meditar nessa tarde sobre essas duas palavras. Um peregrino, ele nunca pode ser peregrino se não tiver um caminho. Ele não pode peregrinar, andar, se aventurar se não tiver um caminho para ele andar. Então, na palavra de Deus, fala sobre que nós somos peregrinos. No latim, quer dizer peregrino. E quer dizer o seguinte: que é através, e agru, que é campo. Aquele que atravessa os campos. Então, peregrino quer dizer aquele que atravessa os campos. Aquele que anda em peregrinação, em romaria. Aquele que excursiona, aquele que é estrangeiro, que é transitório, que é estranho, que é singular, que é raro. Você pode dizer, diga assim, eu sou raro. Isso, nós somos raros para o Senhor, nós somos únicos. Peregrino também quer dizer excelente e precioso. Tudo isso quer dizer essa palavra pequena, peregrino. A palavra de Deus nos diz que nós não somos só peregrinos. Ela diz que nós somos também forasteiros. Forasteiros aqui nesse mundo. Isso significa que esse mundo não é a nossa casa, não. Graças a Deus. Aqui não é a nossa casa, não é o nosso destino final. Porque aqui nessa terra nós estamos passando como peregrinos, atravessando os campos para chegar em outro lugar que é muito melhor do que esse. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Nós não nos devemos moldar com as coisas desse mundo. É como se nós estivéssemos remando contra a maré. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos fazer as coisas como o mundo diz que é para fazer. Nós não podemos ser a favor das coisas que o mundo diz que é certo e que a Bíblia diz que é errado. Nós não estamos nesse mundo para nós nos conformarmos, para nós nos resignarmos, para nós nos moldarmos, para nós nos adaptarmos, não. Qual é o sentimento que nós precisamos ter? É quando você veste uma roupa desconfortável, que te aperta, que te faz ficar sem respiração, ou que é solta demais, você anda e cai. É assim que você e eu, que temos Cristo, precisamos estar nesse mundo. Desconfortáveis com aquilo que o mundo está nos oferecendo. Você pode dizer amém? Sim, porque é assim que a palavra de Deus diz. O que mais que a palavra de Deus diz? Que se aqui não é a nossa casa, onde é a nossa casa? É o céu. Henrique, onde que é a sua casa, meu bem? No céu. A nossa casa é no céu. É lá que é a nossa morada celestial. E quando nós entendemos que a nossa morada é no céu, nós lemos em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós fazemos o seguinte, o que nós ouvimos muito na nossa caminhada da conquista desse ano, que nós estamos com os pés aqui na terra, nós estamos caminhando aqui na terra, porém, os nossos olhos precisam estar na eternidade, naquilo que é eterno. E se nós entendemos isso, que nós somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, e que nós estamos passando por aqui, e que a nossa casa é o céu, então nós focamos nas coisas terrenas. Mas o que são essas coisas que a Bíblia fala de eternas e não terrenas? Espirituais. Muito bem, hoje vocês estão participativos, né? Muito bem, diz assim, eu sou vivo. Amém. Isso, muito bem, você está vivo. Então, as coisas espirituais. Mas o que são essas coisas espirituais? Por exemplo, comer com a sua família.
Vou dar um exemplo da minha família que eu não tinha colocado aqui no esboço. Mas a minha família, uma família que tinha um pai, uma mãe, um pai italiano, uma mãe alemã. Era uma família muito alegre, mas muito rígida. E os meus pais, meu pai morreu quando eu ainda era uma adolescente, minha mãe morreu há pouco tempo. E ela deixou a minha irmã mais velha responsável. Ela disse, olha, você é a responsável por assumir a família daqui para frente. Você é responsável por unir, por trazer a família para perto. E às vezes nós vemos o pai e a mãe morrendo e os irmãos todos espalhados. Você não é capaz de fazer um almoço gostoso no domingo e chamar essas pessoas para comer na sua casa. Isso são coisas eternas. Você estar dentro do culto, ninando seu filho lá atrás, porque não tem trabalho com criança, mas veio para o culto com seu filho, ensinando a amar a casa de Deus. Isso é coisa eterna. Coisa eterna quando uma moça do correio bate na sua porta, toda suada, em 35 graus, e eu pergunto para ela, oi, você quer uma água gelada? E ela diz, sim, eu quero, você me dá uma água gelada? Eu vou, busco um lanche para ela, ela diz, um lanche? Nossa, muito obrigada. Não tinha que ser motivo de espanto, tinha que ser motivo só de gratidão. Quero que você use a sua mente. E o que é para você investir em coisas que são eternas? Na sua família, no seu emprego, no seu estudo, com os seus amigos, que é a sua segunda família. Pensa um pouquinho. Quero que você pense durante meio minuto, porque hoje o mundo está tão rápido que meio minuto é uma eternidade. Então pensa em meio minuto. O que é para você investir em coisas eternas? Praticar o bem. Que mais? Projeto Canguru. Ah, quem falou essa? Ah, muito bem, a gente tem um Projeto Canguru maravilhoso que assiste as crianças lá de Piraquara. Isso é investir na eternidade. Então, quando nós estamos com essas coisas eternas, quando está dentro do nosso coração, são coisas que geralmente nos fazem felizes. Que nós olhamos para outra pessoa, fazemos para outra pessoa, que nos deixa menos egoístas, menos mão de vaca, que nos deixa com o coração mais macio e mais feliz. Essas são coisas eternas que nós temos. Coisas eternas geralmente são coisas simples. Simples, que nós fazemos às outras pessoas, que amamos ou que não amamos e que fazem o nosso coração feliz. Eu quero contar algo para vocês nessa tarde a respeito de uma experiência que eu tive. Nesse novembro que passou, Adam, pode colocar, por favor, a primeira foto. Nesse mês que passou de novembro, eu tive a oportunidade rara, fui muito abençoada e fui trabalhar nas igrejas de Portugal e de Espanha. Nós temos uma realidade totalmente diferente de Espanha e de Portugal. É uma igreja muito carente, muito. Uma igreja com irmãos que trabalham de sol a sol, e os pastores, a pastora limpa a casa, limpa casas, pastor trabalha em construção e ainda carrega a igreja. Uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu fui para lá para trabalhar principalmente com um casal de missionários, que é a Camila e o Daniel. Eles estão aqui nessa foto. E nós fomos para lá para ajudar a igreja e para investir no projeto que eles têm missionário. Eles têm um projeto, um chamado para a Espanha, para trabalhar com os peregrinos do caminho de Santiago de Compostela. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é esse caminho. Então, eles têm um trabalho de evangelização dessas pessoas que vão fazer essa peregrinação para este lugar, para se encontrar com Deus ou para se encontrar com outra coisa, que muitos vão se encontrar com outra coisa mesmo, que não é com Deus. Mas eles vão trabalhar com essas pessoas, eles estão preparando esse projeto para que tudo dê certo. Então, quando nós chegamos lá, foi algo tremendo que aconteceu. Então, esses peregrinos, eles andam por essas estradas e nós fizemos esse trajeto. Nós andamos em um dia, cerca de 20 quilômetros, passamos pelas cidades, fizemos o caminho. Eles têm esses guias na mão com mapas enormes
E eles atravessam as cidades em busca de algo. O que é esse caminho? Então, os caminhos de Santiago de Compostela são os percursos dos peregrinos que afluem para uma cidade chamada Santiago de Compostela. Nós começamos... Bota lá. Eu estou acostumada aqui, ó. Nós começamos nessa cidade e terminamos em Santiago de Compostela. Então, os peregrinos saem de diversas cidades e vão desembocar justo lá, nessa cidade que é muito bonita. E para quê? Isso acontece desde o século IX, para adorar, para dar louvor, para adorar as relíquias de Santiago Maior, que é quem? Quem é, pastora, esse Santiago Maior? Veja, gente, essa cidade, Santiago de Compostela, ela é a terceira cidade mais importante cristã do mundo. Primeiro é Jerusalém, segundo é Roma, terceiro Santiago de Compostela. Há muitos peregrinos. Então, o que é? O caminho é geralmente feito a pé, geralmente feito a cavalo, a mula, até de bicicleta. Muitos levam os seus cachorros. Esses caminhos são no meio de matas, no meio de rios. E assim que eles vão fazendo tudo isso. Bom, quem é então esse Santiago de Compostela? Nada mais é do que o carinha da música. Pedro, Tiago e João num barquinho. Lembra? É esse cara, é o apóstolo de Jesus, chamado Filho do Trovão, ou Boanerges. Ele era irmão de João. Então Tiago conta a história conta que o apóstolo Tiago foi até a Espanha para falar das obras de Jesus. Eles não o aceitaram, e então ele voltou para a Judéia e lá o mataram à espada. E os seus discípulos trouxeram o seu corpo e a sua cabeça para ser enterrado nesse lugar que o Adam vai mostrar, na Catedral de Santiago de Compostela. Mas isso é uma suposição, não é verdade. É isso que atrai os peregrinos no caminho. Eles andam durante o caminho, durante vários dias, comendo como pode, dormindo nos albergues públicos nas cidades, às vezes não tomando banho, às vezes comendo pouco, se machucando o pé. Para quê? Para buscar algo. E para desembocar aqui e para ir até o templo para abraçar um santo, que é o santo de Santiago de Compostela. Essas pessoas, elas estão nesse caminho fazendo algumas perguntas, muitas perguntas. Nesse caminho, nós encontramos uma joia preciosa quando nós fizemos o caminho. É um caminho cheio de misticismo e de idolatria, coisa que o Senhor odeia. Mas muitos que vão e passam pelo caminho, que chama-se o caminho, então muitos têm realmente um encontro com Deus. Quando eles estão dormindo nos albergues, eles têm sonho com Jesus. Quando eles estão caminhando, eles têm visões de Jesus. E eles encontram pessoas que podem falar de Jesus a eles no meio do caminho também. Porque existem muitos projetos missionários assim. E essas pessoas que estão fazendo esse caminho, elas têm algumas perguntas na sua mente. Talvez essas sejam as suas perguntas. Pastora, essas perguntas são minhas perguntas. Ok, você veio no lugar certo. Porque esse lugar é o lugar onde nós mostramos o caminho para que suas respostas sejam feitas, porque é o caminho da palavra de Deus. Então, quais são as perguntas que elas fazem? A primeira, qual o meu verdadeiro caminho? Qual é o meu verdadeiro caminho? Outra coisa, qual é o propósito da minha vida? Para que foi que eu nasci nesse mundo? Depois, para que eu nasci? Todas essas perguntas são perguntas que eles vão fazendo para eles mesmos, para eles encontrarem algo. E as respostas estão no caminho. Esse caminho de Santiago de Compostela chama-se o caminho e ele tem um lema: o caminho tudo provê. Aquelas pessoas que não sabem quem é o caminho, colocaram o lema certo para o caminho, porque o nosso Deus tudo provê.
você pode dizer o caminho, que é Jesus. Tudo provê. Ele tudo provê na nossa vida. Essas pessoas, elas procuram nessa peregrinação algo que seja motivo para que elas possam estar vivas. É por isso que elas peregrinam. Enquanto nós estávamos caminhando, nós encontramos vários peregrinos, sujos, magros, que estavam andando há dias. Há dias e há dias, buscando isso. Todos nós temos um desejo, bem aqui no fundo do nosso coração. Nós nascemos com esse desejo. E esse desejo é algo que toca os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Alguns descobrem quando ainda são crianças, como eu descobri quando eu era ainda uma menininha. Alguns outros descobrem quando já são adultos ou jovens. Alguns outros descobrem quando estão quase terminando a sua jornada na Terra. Os que têm sorte é aqueles que encontram cedo o caminho, porque podem viver melhor essa vida como peregrino aqui na Terra. Algumas pessoas têm essa consciência quando são pequenas e não perdem tanto tempo. Tudo que nós precisamos entender, tudo que nós precisamos entender está em Deus. Só em Deus. E quem é esse Deus? Tudo aquilo que nós queremos saber sobre Deus, nós precisamos saber sobre Jesus. Jesus mesmo disse, se você quer conhecer Deus, você precisa me conhecer. Então, em João, capítulo 14, 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todas as respostas que nós precisamos está em Jesus. Tudo. Vocês lembram que eu disse que nós, enquanto fazíamos essa caminhada de peregrinação, nós encontramos uma joia preciosa? Quantos de vocês lembram que eu falei no início? Então eu vou contar a história dessa joia preciosa. Pode colocar ali, Adam. Ela se chama Selma. Essa é uma peregrina. Está vestida com uma roupa de peregrina. Ela é uma menina de 18 anos e ela é da Alemanha. E quando nós a encontramos no caminho, aí a porta da nossa casa, onde nós ficamos hospedados, é a casa dos missionários Daniel e Camila. Quando nós encontramos a Selma pelo caminho, e ela passou por mim, eu disse, é ela que eu vim buscar aqui nesse caminho. É ela. E eu disse para Camila, que é a missionária, olha Camila, a gente precisa conversar com ela. Pati, mas se ela não souber o espanhol, a gente se vira. A gente se vira. Ela sabia pouco espanhol, mas sabia muito alemão. Então nós, no caminho, enquanto nós estávamos passando por uma plantação linda de uvas, e catei algumas couves para fazer uma farofa para eles à noite. Então, quando eu estava fazendo isso, nós estávamos caminhando e conversando com ela. Nós passamos por 3 cidades conversando e falando de Jesus para ela. E perguntamos para ela quem era ela, onde ela vivia. Sabe quantos dias ela estava viajando, peregrinando? Com essa mochila que deve pesar uns 19 quilos, eu acho. Né? Tudo tem aí dentro dessa mochila. Ela estava andando há 13 dias. E ela ia andar mais 3. Então, nós fizemos um convite a ela. Nós dissemos assim, Selma, quando nós chegamos, ela não sabia quem que era nós. Pensa, nós no meio do mato, e esses loucos por Jesus encontrando uma menina no meio do caminho. Então, para ela se sentir mais segura, eu me lembrei da minha amiga Tabea, que é a mulher do pastor Rodrigo e que é alemã e sabe falar alemão. Liguei para a Tabea em videoconferência. A internet é uma bênção. Diga, a internet é uma bênção. Ela é uma bênção. Liguei no meio do nada e a Tabea falou em alemão com ela. Até hoje eu não sei o que falaram.
Mas acho que era coisa boa, porque ela confiou na gente. E a gente disse, olha, Selma, nós queremos fazer um jantar brasileiro para você hoje à noite. O caminho de Santiago passa na frente da nossa casa. Que tal se você jantar conosco nessa noite? Ela olhou, ela simpática, né? Alemão não é simpático, eu sei porque eu sou alemã. Alemão não é simpático. Quantos descendentes de alemão tem aí? Misericórdia, Jesus. Pois é, nós não somos nada simpáticos. E então, ela olhou meio desconfiada, ela disse, tá bom, mas eu quero dormir no albergue, porque eu quero fazer todo o caminho de peregrinação do sofrimento, que tem que sofrer bastante para encontrar Deus, mas sofrer demais, tem que ter calo no pé, tem que ter fome, sede, tem que ter tudo isso, para valer a pena a peregrinação. Então ela foi jantar conosco. Só que antes dela ir jantar, ela ligou para a gente, ela disse assim, gente, vocês não acreditam. O albergue aqui da cidade está fechado, eu não tenho aonde dormir. Falei, mas meu Deus, é tão bom, esses albergues nunca fecham. E ficou fechado, acredita? E nós descobrimos depois que não estava fechado, estava aberto. Sério, de verdade. Jesus fechou o albergue só para ela ir para nossa casa. E ela foi para nossa casa, ela tomou um banho, porque, meu Deus do céu, pensa, 13 dias, Jesus, Selma, se você está me vendo, espero que você tenha tomado um banho. Então ela foi na nossa casa, tomou um banho, nós fizemos comida para ela, ela falou conosco, nós falamos com ela, e então nós conseguimos um panfleto evangelístico em alemão, esse está em português. Numa das cidades que nós passamos um projeto missionário que fala tudo sobre o que um peregrino precisa ter. Sobre a seta amarela, a mochila, um band-aid, um bastão, a concha, tudo isso. E então, quando ela foi dormir numa cama quentinha, na minha cama, e comeu, eu abracei ela. E ela foi a minha filha. E eu orei com ela, e eu li com ela tudo o que precisava, e ela entregou sua vida a Jesus. Então ela ficou conosco mais um dia, e ela tinha mais dias, 3 dias de caminhada, e nós dissemos, daqui 3 dias, nós vamos a Santiago de Compostela para te encontrar, Selma. E 3 dias depois, nós estivemos lá, pode mostrar a foto. Pode mostrar as 3 fotos. Nós estivemos lá, encontramos com ela num frio do janho, meus irmãos do céu. Todas as roupas que eu tinha, eu vesti uma em cima da outra e não adiantou nada. Era frio mesmo, mas nós estávamos lá. Quando ela nos viu, ela veio correndo e ela nos mostrou para outros peregrinos. E o que ela disse? Nunca vou me esquecer, ela disse, olha, disse para eles, essa aqui com os seus amigos, eu nunca encontrei ninguém igual a eles. Eu nunca encontrei ninguém que fizesse isso por mim. Eles são diferentes. Coisas eternas, digam coisas eternas. Coisas eternas, meus queridos. São coisas eternas que nós precisamos ter. Amém? Diga amém. Uma das coisas que Selma tinha dentro do coração dela era o porquê da existência dela. E eu te digo uma coisa nessa tarde. Deus planejou você. Você escutou? Você não é fruto de um aborto, de um quase aborto, porque aborto não, você não ia estar aí sentado, né? Mas de um quase aborto. Você não é vítima de um estupro, você não é vítima de nada. Você é projeto de Deus. Você não é um erro. O meu pai e minha mãe só foram uma vez e pronto, eu nasci, eu sou um erro. Não, você não é um erro. Você é amado por Deus. Deus nunca erra. Ele é perfeito em suas ações. E nós precisamos entender algo quando nós nascemos. Que Deus nos criou para a glória dele. Para viver para Ele. Se nós não entendemos que nós estamos nessa terra para viver para Ele, então nós somos infelizes. Porque esse é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Às vezes você fica anos procurando, meu Deus, qual é o teu projeto? Qual é a tua promessa? Meu Deus, entenda que o projeto de Deus para a tua vida é você viver para Ele. Esse é o projeto de Deus para a tua vida.
Se ele tem algo mais para você, é tudo consequência. Mas aquilo que ele quer para a tua vida é que você viva e seja parecido com o Senhor, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida. Ele vai cumprir, Ele vai fazer com que você seja amigo dEle. Ele criou você e eu para sermos amigos dele. Amigos e não inimigos. Às vezes nós nos tornamos inimigos dele. Não, ele nos criou para nós sermos inimigos. Você e eu não somos um acaso. Você e eu fomos criados para a glória dele, para vivermos para ele. Parte do motivo que muitas pessoas desanimam nessa peregrinação para o caminho que é Jesus. Aceita Jesus? Tem um caminho, queridos. Tem um caminho. Às vezes esse caminho vai te dar calo no pé. Às vezes vem uma tempestade do nada que te assola. Faz parte do ser humano. Depois que a gente aceita Jesus, a gente não fica um super ser humano. Não, a gente fica ser humano, é igual. A gente chora, a gente ri, a gente vai no banheiro. Tem tudo isso, queridos. A gente é normal. Diga assim, eu sou normal. Normal, só que eu tenho Jesus. Então, nessa caminhada, tem várias coisas que podem te tirar o ânimo. Tirar a força de caminhar rumo em direção a Santiago de Compostela, que é o nosso Jesus. E quando nós chegamos... Então, queridos, nós temos que dizer que muitas pessoas desanimam porque não estão firmadas na palavra de Deus. Não falam a palavra de Deus, não pensam como a palavra de Deus. Não agem como a palavra de Deus diz. Por exemplo, parte desse motivo pelo qual muitas pessoas se afastam de Deus em tempos difíceis, em tempos de tempestade, é porque não vivem mesmo de acordo com a palavra de Deus, porque não cresceram espiritualmente. Observe, gente, que o crescimento cristão tem um objetivo bem claro. O objetivo de nós crescermos na caminhada cristã é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É pensar como Jesus pensa, é falar como Jesus fala, é amar pessoas como Jesus ama pessoas. É isso, nós precisamos ser semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, conforme Deus nos criou, com o caráter de Cristo. É isso que nós precisamos ter. O ano só está começando, não é verdade? Agora você já comeu o teu porquinho, o teu chester, tem horror de chester. O que mais? Sei lá, meu Deus, aqueles arroz cheio de treco dentro, Jesus. É verdade, depois que passa Natal e Ano Novo, você consegue comer aquelas comidas de novo? Se você tem estômago, coma. Mas, meu Deus, eu não consigo. Digo, olha, leva para tua casa, leva arroz, leva farofa. Não dá para aguentar aquilo. Mas, enfim, depois que passa tudo isso, você cai em si. Meu Deus do céu, começou o ano. Quem sabe você está como eu, assim, ó, com o coração fervilhando, pensando. Eu já estou pensando, Deus, o que o Senhor vai fazer na minha vida esse ano? Para qual país o Senhor vai me levar? Para qual país o Senhor vai levar minha equipe? Meu Deus, para que lugar? Quem que eu vou encontrar de especial? Já estou pensando, mas talvez você esteja começando o ano tão desanimado que dá até dó de você. Talvez você pensa, não tenho nada, não tenho perspectiva, não tenho objetivo, não tenho mais sonhos, está tudo acabado. Talvez você entrou aqui pensando assim, gente, hoje de tarde e hoje de noite, Deus nos deu uma palavra de ânimo. Vou falar de novo. Hoje de tarde e de noite, Deus nos deu uma palavra de ânimo. Então, por favor, mesmo quando você estiver desanimado, tenta ficar animado.
Porque Jesus te criou para você ser animado, não para ser um palhaço, daqueles que cansa até cachorro. Tem pessoa que cansa até cachorro, né? De tão animado que é. Não, Deus te criou para você ser normal, do jeito que você é, do teu jeitinho, mas animado com as coisas que Jesus vai fazer na tua vida. Amém? Jesus tem muito para fazer na tua vida. Ah, já estou velho. Tá mais perto de Jesus, né? Mas ainda você dá um bom caldo, meu querido. Sabia? Jesus ainda pode fazer na tua vida. Não tem limitação, não tem idade, não tem nada que Jesus possa te segurar. A única coisa que pode te segurar é você mesmo, mais ninguém. Se você quer ficar parado, fica, porque Deus te dá liberdade para você ficar parado. Só que você não vai viver as coisas que Deus tem para você viver nesse ano. Então, quando você estiver passando por dificuldades, porque provavelmente você vai passar. Ô, Patrícia, mas pelo amor de Deus, você não ia dizer uma palavra de ânimo? Eu estou te dando. Eu estou dizendo que provavelmente, eu não estou dizendo que você vai. Estou dizendo que provavelmente você vai passar por dificuldades, porque são 365 dias. Não é ano bissexto, né? É ano bissexto? Ai, meu Deus, mais um dia, então. 366 anos, dias, que você pode viver sofrimento. Mas o segredo é, quando você está nesse sofrimento, você não se atém nesse sofrimento. Você tenta sair desse sofrimento. E você tenta olhar para o forasteiro que você é. Eu sou forasteiro nessa terra. A minha cidade é o céu. E lá do outro lado tem sol. No meu caso, eu amo sol. Se você não gosta de sol, no outro lado tem chuva, pode ser. No outro lado tem chuva ou tem sol, de acordo com o que você gosta. Mas tem. Tem, porque Jesus está conosco. Está na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós completamos o caminho, deixa eu te dizer, quantos de vocês sabiam que existia esse caminho? Vamos ver quantas pessoas. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu não sabia. Me enfiaram num caminho e disseram, Pati, coloque um tênis confortável. Não me falaram que eu ia andar das 7 da manhã até sei lá que horas da noite. Não me falaram que eu ia andar no meio do mato, da cachoeira, que eu ia ter que pular, que eu ia passar frio para encontrar. Eu já encontrei o caminho. Mas enfim, encontrei a Selma, graças a Deus, aleluia. Mas quando você faz o percurso, você ganha, ou compra, esse aqui no caso comprei, né, porque lá não se dá nada. Comprei uma concha, uma vieira. Quando você tem esse símbolo, é o símbolo do caminho. E esse símbolo quer dizer uma coisa tão linda que eu quero desafiar vocês a orar. Que diz assim, como as ondas no oceano arrastam as conchas de vieira para as costas da Galícia, a mão de Deus guia os peregrinos para Santiago. Entendeu? Deixa eu ler um versículo, porque eu quero orar com vocês nessa tarde. João 3:8 diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Agora eu vou fazer uma última pergunta para você. Quantos de vocês já nasceram do Espírito? Se você tem dúvida, vamos orar por isso. Porque eu quero que todas essas cadeiras preenchidas tenham a certeza que você já nasceu do Espírito, porque você tem Jesus. Quando você tem Jesus, você nasce do Espírito. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser como o vento, soprados para onde o Senhor quer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas vezes, eu ministro sempre para meninas
E algumas vezes, algumas meninas dizem algo assim: pastora, não ore por isso. Eu digo, você precisa orar para que a bênção de Deus seja liberada na tua vida e para você deixar que Deus faça a vontade dele na tua vida. E muitas meninas e meninos também me dizem, pastora Pati, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo. Mas, meu Deus do céu, que Deus que é esse, hein? É um Deus tipo aqueles governadores do Irã, Iraque, China, Coreia do Norte, acho que... Diga assim, Deus é amor. Deus nunca vai fazer algo para os seus filhos para fazer coisas ruins. Por exemplo, vamos supor, cadê aqui? Vocês dois, que são uma família linda. Todos esses dois são teus filhos, né? Se eles pedem algo para vocês e vocês podem dar, vocês não têm prazer de dar para eles? Com certeza. Pensa, eles que são ruins. Diz a palavra de Deus que vocês são ruins. Nós todos. Imagina o nosso Deus que é bom. Então você não precisa ter medo de nada. Você precisa só dizer, Espírito Santo, me sopra. Me sopra para onde der. Amém? Feche seus olhos.